Saudade de falar com vocês, com saudade de conversar. Pra quem não sabe, eu tava com praticamente foi quase 15 dias em repouso total. Eu tive uma crise alérgica e tive que me afastar um pouco dos cultos de jovem, tive que me afastar um pouquinho da igreja, porque eu tendo uma imunidade baixa, eu tive que me recompor totalmente pra me voltar. E então, voltei hoje, depois de 15 dias em casa, sem poder fazer nada, tentando me recompor ao máximo, comendo tudo que podia, para que eu pudesse ter força novamente, e voltamos com um tema maravilhoso. O pastor Costa pregou no domingo sobre, ele estava enfesado, né? O homem estava cheio da unção, e ele pregou um pouco sobre oportunidades. E isso mexeu muito comigo, e Deus falou profundamente comigo sobre esse tema. Que nós possamos ter oportunidades, que a gente possa trabalhar sobre isso. Então, quando a gente fez a escala, e eu fiquei com essa semana para pregar hoje, eu falei, Alci, vou pregar um pouco sobre oportunidade, vou falar sobre isso. Mas eu vou pedir para vocês que enviem para todo mundo, continue com esse coraçãozinho. Eu peço muito, muito mesmo que vocês não se desviem, não mandem mensagem no WhatsApp, não saia, e que vocês fiquem aí ligados conosco, tá bom? Ei. Isso aqui é pergunta, pô. Isso aqui é pergunta. Vou acompanhar vocês aqui do meu lado, tá, gente? Vou acompanhar vocês aqui do meu lado. Gente, esse cenário ficou lindo, né? Eu, Alci e Levi, a gente se juntou. Juntamos aí nosso dinheirinho, juntamos aí nossas economias e planejamos esse cenário maravilhoso. Então, isso aqui foi feito com muito amor, foi feito com muito carinho, e eu espero que vocês gostem mesmo, amem e que estejam conosco. Vamos iniciar, né? Já falei demais. Como que já sabe, quem já me viu pregando nos cultos de sábado, sabe que eu gosto muito de trabalhar com tópicos, né? Então hoje eu separei 3 tópicos para tratar com vocês, tópicos que vão edificar vocês, vão tocar vocês, e acredito que vocês vão ser muito restaurados com isso. Primeiro tópico, com o tema tempo de oportunidades, foi o relacionamento. Foi sobre relacionamentos. Esse tópico. Quando eu perguntei ao Senhor como que eu poderia tratar sobre relacionamentos em tempo de oportunidades, Deus me mostrou o livro de Cânticos, né? Muitas e muitas pessoas já conhecem esse livro e sabem que foi um relacionamento de Salomão com a jovem moça. O livro trata sobre declarações de amor, conteúdos eu amo aquela mulher, eu quero muito estar com aquela mulher. Quando eu fui procurar a história do relacionamento deles dois, eu descobri que Salomão queria a mulher, se casou e levou ela para um determinado local, que foi para Jerusalém, né? E quando ela chegou lá, ela não sabia que Salomão tinha várias mulheres e tinha várias concubinas. E que ela ficou muito chateada, muito magoada, porque ela não tinha noção de que ele tinha essa quantidade de mulheres. Ela sempre se achou única, sempre se achou perfeita e sempre se achou que ela era maravilhosa em relação a isso. Ela tinha esse pensamento. Ela teve esse pensamento através de Salomão, porque ele fazia declarações de amor, tratava ela com o maior carinho e tinha essa intimidade com ela em tratar essas palavras maravilhosas sobre a vida dela. E ela sempre se sentiu muito amada, sempre se sentiu querida, mas ela não tinha noção de que, além dela, tinha outras mulheres e outras concubinas. Que isso, para uma mulher, no relacionamento, muitas mulheres aceitam isso, né? Que não deveriam aceitar. O rapaz que o ama está com outras mulheres, não deveriam aceitar, mas tem muitas mulheres que aceitam. Naquela época era normal isso. Mas para ela, que era uma jovem moça e que não estava adaptada a esse tipo de relacionamento, ela se sentia muito chateada, muito magoada e começou a perder toda a autoestima que ela tinha. Quando eu trato sobre tempo de oportunidade, é que Salomão, ele abraçou essa oportunidade. Ele pensou, eu quero ela, eu vou levar ela para perto de mim. Eu quero ela para ela estar comigo. Salomão abraçou essa oportunidade. Mas Salomão não pensou que a pessoa que estava se envolvendo nessa oportunidade poderia estar chateada. Trazendo para atualmente, as oportunidades que a gente abraça, num momento pode ser mil maravilhas para nós.
Mas quando a gente for parar para pensar, as pessoas que estão ao nosso redor vão ficar chateadas com aquela atitude. Por exemplo, eu aceito uma oportunidade de emprego para outra cidade. Aquilo dali vai me causar uma alegria enorme, porque eu vou trabalhar na área que eu quero, por exemplo, administração. Eu vou estagiar, eu vou trabalhar numa área que eu sempre sonhei, que é a administração no supermercado, numa farmácia. Mas para minha família e para o meu pai namorado Levi, talvez isso iria chocar a realidade dele. Porque ele iria ficar aqui, eu ia ter que viajar, minha família iria ficar aqui, eu ia ter que viajar. Então, quando a gente abraça oportunidades, a gente sempre pensa do nosso bem. A gente sempre pensa que aquilo dali vai me trazer benefícios. Mas se a gente realmente abrir os nossos olhos, abrir essa caixinha que a gente tem aqui, ó, só vidrada entre eu, e começar a entender que as pessoas que estão ao nosso redor, elas se importam comigo. Elas sentem a minha falta. Nesse período que está acontecendo agora, a gente não tinha noção como o abraço da família faz falta. Como o abraço do amigo do nosso lado faz falta. A gente queria sair da nossa cidade, queria cursar a faculdade, queria morar em outro país, queria fazer isso, aquilo, outro, porque a gente estava vendo aquela vida correria e que a gente tinha perdido as pequenas oportunidades, os pequenos detalhes de chegar em casa e conseguir jantar junto com os nossos pais. Não chegar à tarde da noite e eles já estarem dormindo. Não ter mais. Antigamente, as pessoas não tinham como jantar, ou almoçar, ou merendar, assistir um filme, a novela com nossos pais. Porque a correria era tão grande que os horários não se batiam. Agora, a gente tomou decisões e oportunidades que o certo é ficar em casa. A gente tem que valorizar os pequenos detalhes de um pequeno abraço. Isso traz a diferença. Então, quando a gente for ter escolhas pensando em nós, devemos pensar nas pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente pensa que ninguém nos ama, que ninguém nos valoriza e que a amizade é ruim. Mas se a gente for parar para pensar, existem pessoas que se importam com você. Existem pessoas que amam você. E que se um dia você for morar fora, vá morar fora, mas entenda que você vai sentir falta, assim como essas pessoas também irão sentir faltas. É tempo de oportunidade. Abraça aquilo que te faz bem. Mas não vai com o teu ego achando que você não precisa de ninguém, porque você precisa sim de alguém do seu lado. Podemos ter várias oportunidades com diversas pessoas. As escolhas que fazemos podem machucar outros. Então é que a gente possa entender que os pequenos detalhes e oportunidades fazem a diferença, que pessoas se importam com a gente, assim como a gente deveria se importar com elas, quando a gente escolhe o sim ou não em nossas vidas. O segundo tópico, que eu fiquei praticamente sem entender quando Deus me tratou com essa passagem, quando eu estava estudando, que eu fui parar para olhar, parar para pensar, isso mexeu muito comigo. Por quê? Vou explicar. Decisões sem pensar. Por que é decisão sem pensar? No momento da raiva, né? No momento da pressão psicológica que está sobre a nossa vida, a gente fala coisas que não deveriam falar, né? Numa briga, na hora que você, por exemplo, mulher, principalmente mulher, numa briga no relacionamento, a gente tem várias oportunidades de lembrar vários erros de da pessoa, por exemplo. No casamento, o homem ele tem uma facilidade muito grande de esquecer as coisas. Mas a mulher, na hora da briga, ela só quer uma oportunidade para falar tudo que ele fez de errado e no passado. Não foca no objetivo que é brigar sobre aquele determinado assunto. Vira várias coisas, gira várias oportunidades de falar várias coisas ruins sobre aquela pessoa. Quando a gente toma decisões sem pensar, é dessa forma. A gente fala coisas, a gente conversa com pessoas, coisas que vai mexer com essa pessoa, vai machucar essa pessoa. Na primeira oportunidade que você tem de falar aquilo que te machucou, é certo você falar, porque no mesmo lugar que a pessoa te machuca, no mesmo lugar você vai ser sarado. Mas a gente tem que aprender que falar coisas sem pensar, no lugar de estar te sarando, vai estar machucando outras pessoas. Porque a forma em que a gente se expressa trata muito o que existe dentro do meu coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio.
Então, quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou tratar com alguém sobre algo, eu quero tirar aquele peso do meu coração. Mas a primeira oportunidade, o sangue fervendo, você quer destruir, você quer falar mal daquela pessoa, você quer mexer com aquela pessoa. Isso acontece com todo mundo. No momento da raiva, a gente fala coisas que não deveria falar. E tempo de oportunidades é que você em casa agora, você pode refletir. Você pode pensar com calma, você pode ter calma e responder suas coisas, e estudar com calma, porque quem estuda de manhã ou quem estuda de tarde, de noite está cansado para estudar e está estressado só em pensar que tem que estudar sobre aquilo. E agora você pode ter a calma de estudar com tranquilidade. Então, pense antes de falar, haja antes de tudo. Porque você pode tomar oportunidades, você pode falar coisas que talvez para ti vai ser algo normal. Mas para outras pessoas, aquilo que sai da tua boca machuca. E machuca muito. Eu, pelo menos, estou tendo muita cautela em relação a isso. Eu estava até conversando com a mãe esses dias, eu perguntei para a mãe como que eu era na minha infância, né? Porque tem algumas coisas que eu lembro com muito detalhe, mas tem outras coisas que eu não lembro. E para quem me conhece, desde novinha, sabe que eu fui muito esquentada, né? Eu sempre brigava muito fácil, eu sempre reclamava de tudo. Eu ia para a direção praticamente toda semana, quase toda semana eu estava na sala do diretor porque eu respondia muito, eu era muito brava, eu não queria aceitar a opinião de ninguém. Eu cresci com essa revolta, cresci sem querer aceitar a opinião de ninguém e tudo aquilo pra mim era sério, que ninguém estava certo. Mas eu descobri quando aceitei a Jesus que a pessoa calada, ela fala muito mais do que eu estar com a minha boca aberta. E que pensar antes de agir traz a diferença, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas. Porque eu não vou mais me encher de palavras negativas contra outra pessoa, mas eu vou me encher com paz. A paz que aquela pessoa precisa. Na hora da raiva, no lugar de ser aquela pessoa que quer trazer a raiva, tem uma oportunidade de brigar, tem uma oportunidade de causar angústia, trazer mágoa para alguém, eu vou ter a oportunidade de trazer a paz, de trazer a tranquilidade quando eu penso com calma. E o que eu queria tratar era que está em 2 Samuel 1. 2 Samuel 1, do 1 ao 15, estava acontecendo, Davi estava chegando, né? Deixa eu abrir aqui rapidão. A gente está em casa, né? Então vamos com calma, vamos abrir a Bíblia. Deixa eu olhar bem aqui, porque eu quero tratar esse versículo e esse capítulo com muita calma, assim como eu também já vou querer tratar o outro, que seria Jeremias. Alguém pode me dizer que horas são? 7h36. A gente está com tempo. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui rapidão. Eu não trouxe hoje o negocinho que eu sempre uso, né? Que é o de marcar, porque fica até mais fácil quando eu marco a Bíblia. 2 Samuel. Porque foi tanta correria hoje, quando a gente estava fazendo, achei. Davi recebeu a notícia da morte de Saul. O que vai acontecer? Eu vi aqui no versículo 15. 2 Samuel 1,15. Então Davi chamou um dos seus soldados e disse: vem aqui e mate-o. O servo feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando você disse: matei o ungido do Senhor. O que é que tinha acontecido? Saul estava na guerra, Saul estava com a sua espada na mão, praticamente morto. Esse jovem estava passando por ele e esse jovem matou ele, porque ele pediu para ser morto. Só que esse jovem pegou as coisas de Saul e levou para Davi. Quando chegou lá e esse jovem falou que tinha terminado de matar Saul, Davi automaticamente se enfureceu e mandou matar o jovem, porque o jovem falou com a sua própria boca que tinha matado o ungido do Senhor. Quando a gente fala do tópico, decisões sem pensar, é literalmente relacionado a isso. Esse jovem, ele tinha a oportunidade de simplesmente sair e deixar Saul lá se acabando aos poucos, morrer aos poucos até perder o último fôlego. Mas o jovem fez ao contrário, o jovem foi lá e matou o resto que tinha de Saul. Davi mandou matar o jovem, porque Davi
falou para o jovem que com a própria boca dele, ele disse, matei o ungido do Senhor. Quando a gente toma decisões sem pensar, a gente não mata só o próximo, a gente mata nós mesmos. Porque aquilo machuca a gente, aquilo mexe com a gente e deixa a gente muito chateado em relação a isso. Em nossas vidas é assim. Nós alegramos com novas oportunidades e não paramos para pensar na consequência do sim, como pode mudar a nossa vida. Quando a gente fala sim ou não para a oportunidade, sim para brigar, sim para reclamar, sim para falar mal de alguém, sim para discordar sobre determinados assuntos, a gente está abrindo brechas para que nossa vida sempre esteja com coisas ruins, com maldição no nosso coração, sempre está cheio de coisas negativas. Quando a gente fecha a nossa boca e deixa o sangue esfriar, deixa o momento ruim passar, a gente começa a aprender que o silêncio sempre vai ser a melhor resposta e que certas decisões não precisam ser tomadas porque pode mexer com várias pessoas. Tome cuidado na hora das suas oportunidades, tome cuidado quando você abrir sua boca numa oportunidade para dizer sim ou não. E o terceiro tópico, por último, falsas escolhas, que eu vou ler com vocês novamente bem aqui em Jeremias. Jeremias 7. Olha, estava marcado, gente. Aqui estava marcado na outra passagem. Tá. Falsas escolhas. Agora aqui vai ser bem rápido porque eu quero ler com detalhe. Por isso eu estava falando muito rápido nos outros tópicos, para sobrar um pouquinho de tempo para esse tópico. Preste atenção, galera. Cuida de prestar atenção aí. Falsas escolhas. Jeremias 7, 1. Com o tema a inutilidade da falsa religião. Essa palavra veio a Jeremias a parte do Senhor. Fique junto à porta do templo e proclame essa palavra. Ouça a palavra do Senhor, todos vocês de Judá. Atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrige a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confie nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, a órfã, a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar na terra que eu dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Esse capítulo trata o seguinte. Agora, que eu precisei de um pouco mais de tempo para conversar com vocês sobre esse tópico. Agora, na oportunidade que estamos vivendo nesse mundo, a gente precisa mostrar quem realmente é a igreja. A igreja, quando eu falo nesse momento agora, eu não estou falando de templo, mas é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui, eles estavam se perdendo com falsa religião. Eles estavam começando a tratar as coisas com as suas próprias justiças e não estavam mais deixando a justiça de Deus operar e a justiça de Deus tratar sobre esses assuntos. É tempo de expressar o amor de Deus. É tempo de ter um relacionamento com a Trindade. O tempo. O tempo é uma palavra tão pequena, mas que causa tanta diferença na nossa vida. Porque se parar para pensar, há 5 anos atrás eu não sou a mesma pessoa que eu sou hoje. E eu tenho certeza que daqui a 5 anos depois eu não serei a mesma pessoa que eu sou hoje. Porque com o tempo eu vou ter aprendizados, eu vou ter mudança, eu vou ter várias oportunidades que eu irei decidir o sim ou não. Agora, a oportunidade que o Senhor nos permitiu é estar em casa, tentando ao máximo sobreviver diante de tudo isso. Para quem não, eu compartilhei hoje só no WhatsApp, acho que não compartilhei no meu Instagram. Hoje a gente está 50%. 50% de 2020. Até 12 horas, hoje até meu dia, a gente viveu 50% do começo do ano. Agora à noite a gente já está iniciando 50% do final do ano. Então você sobreviveu 50%.
Aos outros seus 50%, você tem que lutar para sobreviver novamente. Se você não fez nada, não teve nenhuma oportunidade para mudar nas suas redes sociais, para compartilhar palavras positivas para as pessoas, use esse resto de 50% e comece a tratar pessoas, comece a cuidar de pessoas. Reclamava um santo do tempo, dizendo que não tinha tempo para fazer nada. Quando chegava as coisas da igreja, por exemplo, quando a gente começou o nosso curso de Libras, né? Eu convidei algumas pessoas que estavam convivendo comigo nessa época, né? Eu não tinha tantos amigos como eu tenho hoje, né? O curso de Libras foi no comecinho e eu convidei alguns amigos meus para participar desse curso comigo. Eu já estudava de manhã, de tarde e de noite, mas eu estava afim de fazer o curso. E eu falei, não, eu vou querer participar, e por mais que eu não tivesse tempo, eu queria essa oportunidade, porque eu sabia que essa oportunidade um dia iria fazer a diferença na minha vida. Hoje, a gente está tendo um culto ao vivo, mas mesmo assim a gente ainda precisa transmitir a palavra em Libras. Olha só, se eu tivesse desistido antes, se eu tivesse falado para mim mesmo que eu não tinha tempo e que eu iria ter que parar de fazer esse curso, hoje eu não estaria abraçando essa causa tão linda, que é compartilhar o culto em Libras. Que para mim isso é maravilhoso, é gratificante para minha pessoa. Então, gente, quando chegar as oportunidades de mudança na sua vida, trate ela com cuidado. Tenta dividir o teu tempo. De manhã, tenta dividir com o teu devocional. Nós, da liderança, compartilha para você dicas de devocional. A gente não quer compartilhar esses devocionais para ficar todos os dias só enchendo a tua galeria, não. A gente acredita e crê que você vai abrir sua Bíblia e vai estudar esse devocional. Não é só ver a postagem, não é só ver os stories, mas fazer a diferença na sua casa. De manhã é um minuto de questão de 15 minutos você lê a Bíblia. A gente nem manda você ler um livro todo. É um capítulo com um versículo, é uma coisa simples. Mas o tempo não permite, não é mesmo? Eu vou acordar tarde, eu não tenho hora para acordar hoje. Na hora que eu acordo eu vou tomar café, ou já vou direto almoçar, porque não tem mais... As coisas perderam a questão do tempo, né? No horário que era para estar almoçando, as pessoas tomando café. No horário que era para estar jantando, as pessoas estão merendando, ou a merenda da tarde. Eu, particularmente, quem está comigo sabe que eu estou tentando manter o máximo possível de me acordar no horário. Todos os dias o meu despertador toca 8h30 da manhã, e todos os dias eu levanto de 8h30 para 9 horas. Claro, hoje eu levantei um pouquinho mais tarde, porque ontem eu trabalhei muito, estudei bastante. Eu me entendo e eu entendo a minha capacidade de tempo. Mas você tem que valorizar o seu tempo de estar em casa. Para de fazer uma falsa religião, para de estar curtindo seus vícios, para de estar curtindo a sua mordomia. Começa a ser a verdadeira igreja. Começa a querer ter intimidade com teus líderes, querer ter intimidade com teu pastor, querer conversar com as pessoas. Não te tranca dentro do teu quarto o dia todo. Todo dia querer fazer as coisas só para ti. Faz as coisas para as pessoas que estão ao seu redor. Converse com as pessoas. Está presente, ajuda. Manda mensagem para a gente aqui da liderança. Se você não é íntimo da gente, manda mensagem para o teu amigo mais próximo. Mas trata o tempo com cuidado. Aproveita essa oportunidade de estar em casa e muda a sua vida. Para de praticar falsa religião. Para de praticar atos que você não deveria praticar em casa. E começa a tratar você. Começa a te conhecer. Se você não tem uma cor favorita, vai no teu guarda-roupa e descobre qual é a tua cor favorita. Qual é aquela roupa que tu sempre quer comprar. Se você não conhece qual é o teu gosto de comida, começa a cozinhar em casa e descobre o teu próprio gosto de comida. Começa a te conhecer, começa a ter tuas próprias características. Se eu chegasse para você agora e eu tivesse a oportunidade de te perguntar, por exemplo aqui, né? Alcebiades, qual a tua maior característica? Qual o teu maior medo? Qual a tua maior insegurança? O que pra ti é a tua base? Sabe? São perguntas que podem ser simples, mas tem muitas pessoas que não conhecem, não se conhecem. Então aproveita esse tempo. Espalhe o amor de Cristo, espalhe o relacionamento íntimo com Deus, mas espalhe também o relacionamento consigo. Para de fazer justiça na internet, querendo mudar o mundo, mas se você não consegue mudar nem o seu próprio mundo, o que adianta eu querer postar um stories dizendo que
que a política eu não gosto de política, eu não gosto de conversar sobre política, né? Mas o que adianta eu postar no meu stories querendo que a política mude, querendo que os partidos se renovem, querendo que pare de machucar as vidas negras. Mas o que eu tô fazendo com o meu próprio mundo? O que eu tô fazendo comigo mesmo? Se eu não me conheço, o que é que eu posso me conhecer as pessoas ao meu redor? Como Alce diz, eu tô vivendo só no meu próprio quadrado. O que importa é o que tá ali no meu próprio quadradozinho e o que está ao meu redor não me importa mais. Busque novas oportunidades. Busque novas áreas da sua vida. Pare de viver uma vida rotineira de querer acordar todos os dias 12 horas. Querer almoçar 4 horas da tarde. Querer dormir 5 horas da manhã. Busca uma mudança para ti. Tu está dormindo pouco. Está aproveitando mal o teu dia. E não está curtindo o tempo maravilhoso que tu poderia passar com a tua família. O que tá adiantando tu ficar em casa? O que tu fez durante esses 50% do ano? Então começa a viver novas oportunidades em sua vida. Comece a ter o tempo de oportunidade para você e o tempo de oportunidades para o ministério com Deus. Se você não conhece ainda o seu chamado na obra do Senhor, se você não conhece ainda qual o seu principal dever dentro do templo do Senhor, eu te convido a participar com a gente segunda-feira, PGC Meet. A gente vai tratar sobre o tema qual é o seu chamado. Você vai descobrir qual a sua principal características dentro da igreja e o que você mais se assimila para que possa ajudar na obra do Senhor. Oi, gente, passando aqui para pedir para vocês se inscrever nesse canal, ativar o sininho, curtir muito esse vídeo, compartilhar para todos os seus amigos, comentar, porque isso nos ajuda muito a fazer nosso canal crescer. Eu conto muito com vocês para que esse vídeo alcance outras pessoas. Espero vocês próxima sexta. Muito obrigada!